Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Assim cantamos no Salmo. Somos este povo de Deus, este povo com o qual Ele quer fazer uma aliança. Escutamos na primeira leitura, Deus que vem a encontrar o seu povo, que o salva, que lhe dá a liberdade e que quer fazer caminho com Ele. E para isso, fomos resgatados não com ouro ou prata, mas diz-nos São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Diz Paulo, é difícil alguém morrer por alguém mau. Por um homem bom talvez alguém morresse, mas Cristo morreu por nós, que somos frágeis e pecadores. Morreu por nós, que tantas vezes viramos as costas a Deus. E Ele morreu por nós. Esta é a alegria que nós estamos aqui para encontrar. A alegria de sermos amados, resgatados. A alegria de sermos chamados a sermos o seu povo. Mas isto tem de nos desafiar. Isto tem de nos desafiar. Dizia no Evangelho que ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ontem o nosso bispo celebrou os crismas na Igreja do Coração de Jesus. Eram mais de 100 crismandos. E em um certo momento ele disse mesmo isso. Qual é essa ovelha perdida, essa ovelha resgatada? Essa ovelha perdida da casa de Israel. Ele dizia, às vezes nós pensamos naqueles que estão longe. E ele disse, mas tantas vezes a ovelha perdida e a primeira sou eu, o vosso bispo, dizia o Dom António Luciano. Às vezes, reconhecer que nós, tantas vezes, podemos ser uma ovelha que anda perdida, longe do Senhor. Mas Ele quer nos resgatar. Quer nos resgatar e desafia-nos. Em primeiro lugar, a ter, São Paulo, numa passagem diz, desafia-nos a ter em nós os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. E qual é o grande sentimento que Jesus tem no Evangelho? Jesus, aqui, diz-nos São Mateus, olha e enche-se de compaixão. Compaixão. Se nós tivéssemos mais compaixão, se nós tivéssemos este olhar de compaixão, o mundo seria diferente. Às vezes nós temos olhar de julgamento, olhar de condenação, olhar com compaixão aqueles que andam cansados e oprimidos. E quantas vezes somos um povo de cansados e oprimidos? Olhar com compaixão. E depois Jesus diz, são como ovelhas sem pastor. Podemos ter tanta coisa, mas o único pastor é Jesus. E ou vamos a Jesus e conduzimos a Jesus, ou fazemos tanto, mas somos ovelhas sem pastor. Por isso diz o Senhor Jesus, rezai ao Senhor da messe para que envie operários para a sua messe. O que é que isto quer dizer? Temos que rezar por quê e por quem? Também. Mas, infelizmente, nós olhamos só isso. Infelizmente, nós, quando diz, pedi ao Senhor da messe que manda operários para a sua messe, pensamos logo nos padres, nos frades, nas freiras. E é verdade. A Igreja precisa disso tudo. Mas nunca haverá muitos sacerdotes se não houver bons cristãos que trabalhem na messe do Senhor. Para que os sacerdotes nasçam, para que as vocações nasçam, dizia o Papa Bento, é preciso um terreno fértil. E o terreno fértil é uma Igreja que ama o Senhor. Não é uma Igreja de perfeitos. Não é uma Igreja de perfeitos. É uma Igreja de santos e de pessoas empenhadas no reino de Deus. Por isso,
Irmãos e irmãs, aquilo que eu vou dizer acho que é muito importante. Pedir só padres ao Senhor deixa-nos tranquilos. Mandava-vos para casa a dizer, agora vão para casa a rezar pelos padres, para que haja padres, pelos jovens, para que abracem o sacerdócio. Mas não. Vocês não podem sair para casa e ir para casa tranquilos, só rezar para que haja padres. Mas têm que ir para casa pensando que também vocês têm a missão dos apóstolos. Têm a missão dos apóstolos. Por isso, este rezar, para que o Senhor mande operários para a sua messe, para mim é natural, ó Senhor, que eu trabalhe no teu reino, mas para vocês também. Não só dizer que os outros trabalhem na tua messe, mas, Senhor, eu sei que também eu tenho de trabalhar no teu reino. Fiz-me entender com isso? Eu acho que isto é muito importante. Já acabou a Igreja? Nós às vezes pensamos que ainda estamos a viver isso, mas já acabou a Igreja onde o padre estava lá em cima, não, lá em cima estava o Papa, depois os bispos, depois o padre, e o povo que vinha para receber os sacramentos, recebia a missinha e ia para casa tranquilo, o padre fazia o resto. Mas essa não era a Igreja. No princípio, o Senhor mandou todos. E os primeiros cristãos, todos se empenharam a evangelizar, a construir o reino. E hoje, é comigo? Claro que sim, não é para me demitir. Não vou agora lavar as mãos e dizer, vocês façam. É comigo, mas é também convosco. Conto a história. Tenho direito à história ainda. Havia um dia, numa cidade, perto de uma cidade que penso que se chamava Viseu, mas não tenho certeza. Houve num rio, parece-me que se chamava Volga, não é? Acho que era assim. Volga, acho. E houve uma inundação grande. Aquele rio estava cheio de peixes. Houve uma grande inundação, choveu, e a água saiu, foi por aqueles lameiros, por aqueles terrenos, encheu tudo. Quando a água começou a secar, o que é que aconteceu? Os tantos peixes que havia começaram a ficar nas poças, nos lameiros. E quando seca a água, o que é que acontecia aos peixes? Nós morremos afogados. E eles morrem porque não têm água. Então, houve uma jovem que disse, não, tem que se salvar os peixes. E foi para lá, a correr, a tentar salvar os peixes. E havia alguém, daqueles velhos do Restelo, passou a olhar, menina, o que é que andas a fazer? Olha para estas margens. Isto é tão grande, tão grande, tão grande. Por isso tu nunca vais conseguir salvar estes peixes todos. Vão morrer, não há nada a fazer. Vão morrer. Mas andas tu a fazer o quê? Anda lá, está tranquila, não te preocupes. E aquela jovem estava a desanimar. Nunca vais mudar o mundo, ela estava a desanimar. Mas a um certo momento viu que ao pé do Senhor estava lá uma poça. E a água estava mesmo a secar. E o peixe já estava assim a saltar porque já lhe faltava água. Então ela correu, agarrou no peixe na mão, mandou com ele ao rio e disse, não é verdade, não é a mesma coisa. Eu posso não nos salvar todos, mas para este peixe já foi diferente. Este, eu já o salvei. Não vamos salvar o mundo, mas sabeis uma coisa, e essa é a boa notícia, também não temos que o salvar. Diz São Paulo na carta aos Romanos, já o salvou Jesus Cristo. Quando nós éramos pecadores, já salvou. Por isso, não pensem que tem que salvar o mundo, não. Agora, trabalhar no reino de Deus, sim. Podemos não mudar, podemos não salvar todos os peixes, podemos não salvar tudo. Mas onde eu chegar, nem que seja só nem que seja só uma ovelha perdida, para ela o mundo já vai ser diferente. Agora, não vão para casa dizer que o Frei Zé Carlos disse que não é preciso rezar pelas vocações, pelos padres, pelas freiras, pelos frades. Não vão para casa dizer isso.
Vocês rezem. Rezem, que é preciso. Mas isto não chega. Vão para casa rezando pelas vocações, de especial consagração. Mas vão para casa perguntando: e a minha vocação, como é que eu estou a viver? Eu que fui batizado. A que é que o Senhor me chama? Ele chama-nos em primeira pessoa. Fui claro? Não gaguejei muito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.